tudo bem com vocês? É Bruno Catunda falando, tudo bem? A gente vai falar sobre um tema bastante importante para nós nos dias atuais, sobre esse tema aqui: violência contra a mulher. Já basta. Na sociedade atual brasileira, nós temos essa problemática extremamente evidente. Estamos numa sociedade de cunho machista, patriarcal. Obviamente que o ideal são as mulheres falarem a respeito disso, mas os homens também têm um papel preponderante, fundamental, no policiamento de si mesmos, de suas atitudes, para que essa dificuldade seja cada vez mais dirimida e, enfim, ela acabe. Precisa acabar. Eu vou trazer para vocês aqui uma análise da conjuntura a respeito da violência contra a mulher, analisando um exemplo de um município lá de Goiás, chamado Goiás Velho, que disponibiliza dados ricamente a respeito de violência contra a mulher no seu próprio município, falar um pouco de como a gente visualiza a questão da violência contra a mulher aqui no município que eu resido, fui nascido e me crio até hoje, cidade paulista, em Pernambuco, e a conjuntura, obviamente, do cenário nesse sentido no Brasil também. Eu queria apenas ampliar e dizer qual é o papel, inclusive, da igreja, né? E o que a igreja ela deve, por exemplo, fazer como um ator tão importante na sociedade brasileira. O que a igreja evangélica ela pode fazer para contribuir na diminuição dessa dificuldade, desse problema tão grave no nosso país. Vamos lá. A violência doméstica no Brasil ela tem raízes desde o início do nosso país. É sabido que, por exemplo, até mesmo nosso imperador, no período do Império, praticava violência doméstica contra sua esposa. Então, a gente tem Dom Pedro I, tá bem? Contra a Leopoldina. A gente tem raízes muito fortes da violência doméstica e de dominação do homem para com a mulher. Dominação chegando até mesmo à prática de violências, que passam pela violência física, mas também passam por outros tipos de violência. Violência no sentido financeira, muitas mulheres não tendo, por exemplo, o direito de cuidar de seu próprio dinheiro, tendo limitação total a respeito de acesso financeiro para fazer coisas que a beneficiem, sendo vista muitas vezes unicamente como a pessoa do lar, que só tem direito a administrar coisas do lar, não tem direito de administrar coisas para si mesmas, em seu próprio benefício, como por exemplo ir a um salão de beleza. Uma violência psíquica que gera dependência emocional, dependência moral de algum indivíduo. Isso muitas vezes é gerado desde o início da infância, quando a mulher muitas vezes aprende que o seu papel é unicamente cuidar da casa, da família, e qualquer que seja a saída dessa linha de pensamento, na realidade seria uma saída cultural e que pode ser punida na nossa sociedade, inclusive com a violência. Às vezes essa violência foi tolerada até que, por volta do início dos anos 2000, surgiu ali uma lei que vai ser fundamental para garantir os direitos da mulher, especialmente vítimas de violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, certo? Estou fazendo um apanhado muito rapidamente a respeito disso. É uma lei fundamental
para garantir os direitos das mulheres, apesar de muitas delas, ao procurarem, por exemplo, uma delegacia, quando são vítimas, muitas vezes são colocadas ainda na posição de dúvida se realmente aquilo aconteceu, ou até quando recebem é, é, medidas protetivas de segurança, essas medidas não são devidamente vigiadas e termina que ainda assim o parceiro, o companheiro, o esposo, o marido, enfim, ele pratique tal violência ainda contra a mulher, apesar de existir alguma medida cautelar já dada pelo judiciário. E, assim, mesmo assim, a gente ainda visualiza na sociedade moderna, nos anos 2020, 2021, uma série de mulheres sofrendo violência doméstica. Eu estou no estado de Pernambuco e é um estado onde a violência contra a mulher é extremamente presente e ativa, né? Acontece bastante. Todo dia a gente vê casos de feminicídio no nosso país. É um avanço a questão da Lei Maria da Penha, mas eu pessoalmente acredito que é necessário um endurecimento mais forte de penas para os agressores, para que haja o exemplo, para que, enfim, a gente consiga diminuir exponencialmente esse tipo de problemática. A Prefeitura de Goiás Velho, na minha pesquisa, ela traz grandes detalhamentos. Se vocês quiserem, podem entrar no portal da Prefeitura, detalhamentos de como essa violência atinge as mulheres por classe, por cor, por religião, por uma série de fatores. Quem é o autor dessa violência, namorado, noivo, em que nível de relacionamento a pessoa está, namorado, noivo, marido, enfim, uma série de situações. E esse tipo de detalhamento ele é profundamente importante porque ele ajuda a traçar estratégias de políticas públicas mais eficazes para que a mulher ela possa, enfim, se sentir mais resguardada. A partir da colhida de dados e desse dado ser mais, além de quantitativo, qualitativo, vai garantir que a mulher ela seja muito melhor acolhida e os órgãos de governo e também as instituições elas podem saber que medidas devem tomar para que sejam mais assertivas, tanto no combate na violência quanto na prevenção. A questão da denúncia é fundamental nesse contexto, porque somente é possível ter os dados a partir das denúncias. E muitas vezes apenas a mulher vítima da violência ela está no papel de denunciar e se sente fragilizada, porque não se sente acolhida muitas vezes nessa denúncia, e é necessário, inclusive, quem está perto, quem está ao redor, que presencie, possa de fato meter a colher, romper esse ditado de em briga de marido e mulher não se mete a colher, e fazer alguma intervenção para que esse dado chegue, aquela pessoa especificamente seja tratada, seja cuidada, seja monitorada, mas também o dado ele possa se transformar em algo qualitativo na melhora das políticas públicas voltadas às mulheres. Vejam um exemplo desse dado que eles dão aí, tá bem? Dessa prefeitura. A cada 3 dias, o CEAM, que é o Centro Especializado lá de Atendimento à Mulher, recebeu um novo caso e a cada 1 dia e meio a PM atendeu um novo chamado. Aí eles colocam um ranking aí de agressores, tá bem? Esse é um exemplo dos dados trazidos lá da Prefeitura de Goiás. Eu trouxe algumas informações a respeito da Prefeitura da cidade de Paulista, local onde eu resido, onde eu nasci. Não tem dados específicos nas fontes oficiais da Prefeitura, como lá na Prefeitura de Goiás Velho. Mas, pela nossa vivência, nós visualizamos muitos casos, especialmente quando saem na imprensa, e que remetem ao estado de Pernambuco e também ao município de Paulista. Mas apesar dessa ausência, há uma preocupação da cidade do Paulista em ter uma atenção específica para a mulher. Por exemplo, na cidade existe uma secretaria executiva de política para as mulheres, uma secretaria voltada unicamente com esse olhar para a questão das mulheres. Dentro dessa secretaria há uma gerência de enfrentamento à violência contra as mulheres que age em duas frentes, em políticas de enfrentamento e também campanhas publicitárias que visam
melhorar, né, a performance do município frente a essa dificuldade da violência contra a mulher. Então, não há uma omissão por parte da prefeitura, da cidade, do município, mediante as mulheres que aqui residem, mas é necessário que haja maior conhecimento de dados, eu acredito, aqui em tom de crítica, para que possa haver uma intervenção mais qualitativa por parte do órgão municipal em frente às mulheres. Como cristão, eu acredito que muitas vezes na ausência do Estado, a igreja ela pode ajudar em vários cenários da sociedade, em várias áreas da sociedade. E a violência contra a mulher é uma delas. É sabido que muitas mulheres cristãs, esposas de homens cristãos, sofrem violência doméstica dentro de casa e muitas vezes são aconselhadas a ficar calada. E aqui vai uma orientação: não fique calada ou não aceite algum aconselhamento que diga que você deve aceitar ou concordar ou ficar calada diante de tal situação. Denuncie não apenas o agressor, mas denuncie qualquer líder espiritual que ele tenha a péssima orientação de dizer que você pode sim sofrer. É necessário uma intervenção da igreja quando houver algum tipo de denúncia, com o afastamento imediato do membro daquela igreja, independente da função que ele desempenhe dentro da comunidade religiosa, e, obviamente, que deve ter também um acolhimento para com a mulher. É necessário, inclusive, debater a questão do divórcio. Afinal de contas, o divórcio é tolerado dentro do cristianismo no momento da morte, até que a morte os separe, ou no momento em que há a infidelidade, no caso, a pessoa tem o direito de repudiar uma pessoa que lhe traiu. Porém, a pessoa que bate na mulher, que bate na sua companheira, é como se ela já tivesse morrido. Né? A mulher, na realidade, é uma viúva de um marido vivo. Não há mais amor e logo não há mais por que estar perto. Então, nesse tipo de situação, a mulher jamais deve esperar que haja uma transformação, nada disso. Se houve um primeiro momento de violência, é necessário já uma intervenção, pensando inclusive na questão da separação. Afinal de contas, ele não te trata mais como alguém que um dia lhe amou, sequer ou sequer lhe amou, né? Se é que é verdade que ele lhe amou. Mas, na realidade, é como se o homem já tivesse morto, porque o sentimento está morto. Eu defendo que haja uma criação de um comitê de acolhimento, de aconselhamento espiritual e sentimental, que faça um acompanhamento contínuo dessa mulher. É necessário também investimento na formação, visando a independência da mulher. Muitos locais eles buscam trazer para a vítima da violência a importância dela se qualificar profissionalmente para que ela possa. Muitas das violências são sofridas por mulheres que têm dependência financeira do marido e é necessário elas tocarem a vida após enfrentarem, passarem por um processo como esse, e também as igrejas se posicionarem prevenindo esse tipo de situações, inclusive com palestras para adolescentes, para jovens, jovens casais que ainda não contraíram matrimônio, falando e debatendo a respeito desse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Aí estão algumas referências das pesquisas que eu fiz, certo? Tanto da imagem que a gente citou, quanto da prefeitura lá de Goiás Velho e da prefeitura aqui da cidade de Paulista. Gente, violência contra a mulher não está com absolutamente nada. Você não é mais homem porque bate em uma mulher. Você, na realidade, que faz isso é um covarde. E do ponto de vista espiritual, irá para o inferno. Precisa se converter e mudar o seu caráter. E mulher, não aceite jamais ser repelida, sofrer qualquer tipo de agressão ou se submeter a qualquer que seja o tipo de violência. Chega,
de violência contra a mulher. Um grande abraço a todos.